Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E hoje a gente veio até o INPE para mostrar para vocês o novo projeto do Programa Espacial Brasileiro. O Brasil vai construir seu primeiro satélite geoestacionário. Saiba mais sobre este projeto e quais as vantagens desse tipo de satélite ainda neste programa. Nós também vamos falar para vocês sobre a anomalia magnética no Atlântico Sul, fenômeno que tem preocupado algumas pessoas. Você vai saber o que é isso e se você também deve se preocupar com o que está acontecendo. Mas antes, a gente mostra para vocês um pouco da preparação que o SINDCT está realizando para participar nesse ano da reunião anual da SBPC, que acontece em Belém do Pará. Veja. E a gente conversa agora com o vice-presidente do SINDCT, o pesquisador Sérgio Rosim, que vai falar para a gente dos preparativos e o que o sindicato pretende apresentar na feira da SBPC, na reunião anual, melhor dizendo, da SBPC neste ano. Bom dia, Sérgio. Obrigado por você ter nos atendido. O que o SINDCT está preparando no tabuleiro para mostrar na SBPC deste ano? Bom dia, Edmond. É importante ter essa oportunidade para a gente falar um pouco do que o sindicato faz de uma forma mais abrangente, além das atividades típicas do sindicato, que é lutar por salários, condições de trabalho e defesa das nossas instituições. Mas o que a gente procura na SBPC deste ano, assim como na dos anos anteriores, é mostrar um pouco do que as nossas instituições podem colaborar com a ciência e tecnologia, com a preservação do meio ambiente e dessa forma a gente divulgar um pouco o que nós fazemos, né? Porque um dos problemas nossos que trabalhamos em instituições de desenvolvimento científico e tecnológico é que o que a gente faz passa muito pouco para a sociedade. Então, essa falta de conhecimento do que é feito em ciência e tecnologia, né, ela acaba não dando a oportunidade para a sociedade entender isso daí. E, entendendo isso, vê a importância que ela tem no contexto geral do país. E, no caso da SBPC desse ano, que a gente tem como título Vivo da Floresta, né? Que a ideia é a gente entender que a floresta em pé ela pode fornecer muito mais do que se tirar a floresta e extrair uma vez aquilo que ela nos dá, né? E essa é a nossa intenção, né? Trabalhar com conteúdos, né? Conteúdos que estão sendo elaborados não por nós, mas por pesquisadores que trabalham há décadas, né? Estudando e trabalham há décadas na floresta e principalmente olhando o desenvolvimento econômico e social, ligando esse desenvolvimento econômico e social às pessoas, né, às comunidades que vivem lá. E não olhando a comunidade, as comunidades, as pessoas que vivem lá como alguém que só vive lá, mas alguém que contribui e contribui há muito tempo para o processo de desenvolvimento econômico. Então, esse processo de desenvolvimento econômico, ele é importante, né, ser estudado e tem sido estudado como um elemento fundamental de como a gente pode enxergar esse desenvolvimento da floresta. Ou seja, não nos interessa só aquilo que se propõe de fora para dentro daquele ambiente, mas nós queremos também saber como que
o que existe dentro daquele ambiente, né? E que tem acontecido há décadas, pode influenciar e pode colaborar, né, com a estrutura de desenvolvimento econômico de uma floresta em pé. Ou seja, se a gente fala do açaí, falando do açaí, que é uma coisa que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, conhece, né? Como que as comunidades locais trabalham essa questão do açaí há muito tempo. Quais mecanismos eles criaram, como isso foi elaborado ao longo do tempo e o que isso pode, hoje, contribuir para o entendimento do desenvolvimento econômico e da melhoria do desenvolvimento econômico, no caso do tratamento da colheita, do tratamento do açaí, mantendo a floresta em pé. Porque quando a gente fala da floresta em pé, né, ou seja, a gente não permitir que se chegue lá e corte as árvores, né, é porque não existe só árvore. Quando existe um corte, é um corte geral. E a árvore e todas as plantas que estão naquele local onde foi feito o desmatamento. E aí existe uma coisa importante, mas muito subjetiva, que é difícil da gente visualizar, que é o que pode se perder quando se corta as árvores, além das próprias árvores. Talvez ali poderia ter uma planta que fosse uma planta medicinal que pudesse contribuir para a cura de alguma doença. Mas a gente não vai saber disso porque cortou. Então fica uma coisa subjetiva, né, com o potencial que poderia ou não acontecer. Então todas essas coisas a gente tem que pensar, né, e tem que envolver sempre os pesquisadores que estão lá, ou seja, a gente que está afastado não ter talvez a arrogância de achar que sabe tanto, e tem que ter gente que sabe mais que a gente, e a gente procurou isso, né? A gente procurou pesquisadores sérios de Universidade do Pará, por exemplo, Universidade Federal do Pará, para que pudesse nos ajudar, eles nos ajudaram, estão nos ajudando a que a gente tenha um conteúdo, né, sério sobre o desenvolvimento econômico quando a gente fala de manter a floresta em pé, né? A floresta, como se diz, não é um santuário, né? Não é um lugar para você olhar e preservar e só ficar olhando. Você tem que entrar nela e extrair tudo que for possível dela para o benefício das comunidades locais e da sociedade em geral, mas sem estragar, sem degradar esse próprio processo, que se a gente vai lá e desmata, esse processo acaba porque você não tem mais as árvores, não tem as plantas, não tem nada. Então a gente quer contribuir um pouquinho para mostrar isso daí num stand, né? E com várias atividades, etc. e tal. Enquanto a gente está falando, estamos colocando na tela algumas imagens da exposição na SBPC. No ano passado, o SINCT montou um stand dentro da Tenda Jovem, em que foram organizadas diversas atividades, como essa atração interativa que você está vendo nesse momento, um óculos em que a pessoa podia fazer um passeio por dentro da mata. O que tem desse tipo de atração neste ano? Vai repetir alguma coisa? Bom, nós pretendemos repetir esse vídeo, que é um vídeo bem interessante, que é um passeio dentro da floresta, né? Embora a gente esteja... No ano passado, nós fizemos... A SBPC foi em Curitiba, que é um lugar longe da floresta, e agora vai ser em Belém, que muita gente conhece, mas muita gente talvez não tenha tido mesmo lá em Belém a oportunidade de entrar e andar um pouco dentro da floresta. E também vai ter um metaverso, que é a gente fazer um passeio virtual dentro da floresta, neste ano mostrando essa questão da exploração sustentável, vamos dizer assim, da floresta, né? Vamos ter também alguns jogos, algumas atividades,
E vamos ter também os pesquisadores. Vamos ter os pesquisadores que, em alguns momentos, vão estar lá para que as pessoas que estiverem visitando o stand possam também conversar um pouco mais sobre o conteúdo. Né? Embora seja na Tenda Jovem, como você falou novamente, será aqui na Tenda Jovem, mas o jovem também tem interesse, tem curiosidade e tem perguntas interessantes para fazer. E esses nossos companheiros pesquisadores aí vão poder ajudar nisso. Além disso, nós vamos ter alguns parceiros da região que vão poder mostrar as suas atividades, os seus produtos lá, né? Eu destaco aqui o Instituto, Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, que vai ter um companheiro nosso lá que vai mostrar as atividades do INPA, né? que são desenvolvidas e assim por diante. Então, a gente está procurando, né, fazer uma coisa mais lúdica, num certo sentido, mas sempre com conteúdo que tenha que traga alguma informação útil para quem vai estar ali no estande, né? Tanto do que a gente está preparando, repito, com o auxílio dos nossos colegas pesquisadores, né? Como aquelas demonstrações que serão feitas ali por outras entidades, né? Ou instituições que trabalham efetivamente com a questão do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Para a exposição de 2023, o SINDCT, por conta do trabalho já apresentado em outros anos, recebeu, inclusive, um auxílio vindo por meio de uma emenda parlamentar. Como é que ficou esse ano? Por sorte nossa, nós recebemos novamente o auxílio da emenda parlamentar do deputado Alencar Santana, que tem sido um parceiro importante para a gente, um parlamentar sério, né? E ele novamente ele destinou uma quantia para que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho esse ano, né? Então a gente fica muito assim agradecido, né? Porque isso tem acontecido e essa emenda, esse recurso vem por meio da Softex, que é uma entidade que cuida de trabalhos com emendas parlamentares, né? de gestão de recursos de emendas parlamentares de alguns parlamentares. Isso foi muito importante para a gente, porque o gasto é sempre significativo para fazer uma atividade dessa, ainda mais se a gente considerar que na SBPC do ano passado, em Curitiba, nós tivemos uma área de 24 metros quadrados. E neste ano, nós vamos ter um stand de 40 metros quadrados. Então, a gente tem, né, mais atividades e mais espaço e mais custo também. SBPC de 2024, que acontece entre os dias 7 e 13 de julho, na Universidade Federal do Pará. O vice-presidente do SINDCT, Sérgio Rosim, já matou uma das perguntas. O estande do SINDCT estará dentro da Tenda Jovem. As atrações serão gratuitas, Sérgio? Todas. Tudo que a gente faz não tem nenhum custo, né? Para a sociedade, né? Nós, na verdade, o sindicato é um sindicato de servidores públicos, né? Então, tudo tem que ser gratuito mesmo, né? A gente tentar realmente passar um pouquinho de informação daquilo que nós enxergamos, né, para a sociedade. Muito bem, quero agradecer demais a participação do Sérgio Rosim aqui no nosso programa. Obrigado, sucesso na empreitada lá no Pará e a gente se vê por lá. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre o fenômeno da anomalia magnética do Atlântico Sul. É preciso se preocupar? Não? É um instante só, não sai daí.
Segundo bloco, nós estamos de volta aqui no programa Brasil Consciência, falando agora do assunto que está, digamos assim, na moda, a anomalia magnética sobre o Atlântico Sul e seu observado aumento recente de tamanho. É para falar sobre isso que a gente vai conversar mais uma vez com o pesquisador Luiz Eduardo Vieira, que trabalha no INPE, que a gente já conversou aqui no nosso programa sobre o Solar Telescópio, o Galileu Solar Telescópio, o projeto de um radar solar, né, com pesquisa sobre o Sol, que está sendo desenvolvido no INPE. Obrigado, Luiz, por você ter atendido o nosso convite mais uma vez. E, bom, o que você pode nos contar aí sobre essa anomalia? É para a gente ficar preocupado com esse aumento recente de tamanho? Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, Edmo. Eu vou aproveitar para compartilhar algumas figuras aqui para ajudar o nosso. Por favor. Eu preciso liberar o compartilhamento. Acho que agora eu já. Pronto, pode. Obrigado por você ter puxado minha orelha. Acho que agora vai dar. Vamos ver aqui, deixa eu... Então, são algumas Sim. figuras para ajudar a gente a entender o que se trata exatamente dessas alterações que a gente está feito. Antes da gente falar em anomalia, Edmond, é interessante entender o que é o campo magnético terrestre, né? Então, basicamente, todos nós temos experiência com ímãs, né? Então, a grosso modo, o campo magnético da Terra é como se a gente tivesse um ímã no centro do nosso planeta e ele não está orientado com o eixo de rotação do planeta, então ele tem uma pequena inclinação. E nossa experiência de dia a dia com ímãs, os ímãs se comportam como um dipolo, que a gente fala. Então, você tem um polo norte, um polo sul. No caso atual da Terra, nós temos o polo norte geográfico mais ou menos alinhado com o polo sul desse ímã virtual que a gente pode conhecer. Mas é claro que o comportamento do campo magnético da Terra não é exatamente um ímã, né? Então, da onde vem esse campo magnético da Terra? A gente pode ver nessa figura da esquerda aqui, é uma representação de como funciona o núcleo do nosso planeta. Então, nós temos um núcleo interno e um núcleo externo. Nesse núcleo externo, nós temos correntes de um líquido viscoso baseado em ferro, basicamente. Então, o movimento desse líquido acaba gerando o campo magnético da Terra. Então, é um fluido, é claro que é uma viscosidade alta, mas não é tão diferente assim da nossa atmosfera. E assim como a nossa atmosfera, a gente espera ter variações com o tempo, né? Então, a gente tem... O que acontece é que esse líquido, ele se comporta, que a gente pode ver na esquerda, ele tem essas células como fossem ciclones que estão lá por séculos. Então, são razoavelmente estáveis. Aqui a gente vê essas linhas cruzando esses tubos aqui na esquerda, que são mais ou menos representações de como o campo magnético se, é, se projeta do interior para o exterior do nosso planeta. À direita, a gente tem uma outra representação daí só do campo magnético, em que a gente vê a complexidade, principalmente na região central ao redor do núcleo interno, no núcleo externo. Então, é bastante complexo. Como a gente vai indo para fora dessa região central do núcleo, ele começa a ficar mais parecido com um ímã normal que a gente conhece. Então, qualquer mudança vamos dizer, nos ventos no núcleo da Terra, acabam gerando mudanças na estrutura do campo geomagnético. E é justamente isso que a gente está vendo agora. Pequenas alterações no vento, no núcleo da Terra, geram pequenas alterações no campo magnético terrestre.
Aqui a gente tem uma outra representação, então, de como que isso funciona. Então, aqui a gente tem a região central do núcleo, onde a gente tem aqueles ciclones, vamos dizer assim, na região central. A gente tem o núcleo sólido, bem no centro do planeta, e a extensão do campo magnético terrestre. Então, essa expansão, quando a gente olha de fora dessa região central, ele parece como um ímã normal que a gente conhece no nosso dia a dia. E é claro que qualquer alteração nessa região central do núcleo da Terra causa repercussão no ambiente ao redor do nosso planeta. O que acontece é que a gente tem uma representação do campo na superfície do nosso planeta. O que a gente está detectando com essas alterações no campo magnético, daí observada com instrumentos na superfície ou em satélites, são justamente essas alterações no vento do núcleo terrestre, nesse fluido do núcleo terrestre. É uma alteração bem pequena que está acontecendo. A anomalia magnética, que é essa região em azul aqui que a gente observa na figura, ela está presente pelo menos por 400 anos nessa região central da América, sobre a América do Sul. E o que o pessoal está observando é a formação justamente de dois núcleos dessa anomalia magnética. Significa que está mudando um pouco a configuração do sistema de corrente. Manolo, você mencionou no início que a gente estava trabalhando no projeto Telescópio Solar. No Sol acontece exatamente a mesma coisa, só que essas variações no Sol, devido ao tipo de fluido que é o que constitui a atmosfera solar e a região interna, logo abaixo da superfície, que é conhecido como zona de convecção, acontece exatamente a mesma coisa. Só que no Sol existe todo um processo de inversão do campo magnético. É como se o ímã girasse completamente de um período para outro. Isso acontece a cada 11 anos, que é quando a gente tem maior atividade, exatamente o maior número de manchas solares. É exatamente o que acontece no núcleo da Terra. No núcleo da Terra também acontecem inversões do campo magnético. Mas daí a escala, ao invés de 11 anos que acontece no Sol, são milhares de anos, porque é muito mais lento o processo. O que está acontecendo agora não indica necessariamente que está acontecendo uma inversão do campo magnético, mas uma pequena alteração justamente nessa estrutura do campo magnético. Então, ao invés da gente ter só um ímã, vamos dizer, no centro da Terra, é como se a gente tivesse mais de um ímã. Um ímã menor um pouco em relação ao principal, que está mudando, então, a configuração desse sistema. E é claro que isso tem impacto no que a gente chama de clima espacial, porque todo o clima espacial depende do campo magnético da Terra. Então, possivelmente, alguns efeitos na nossa região vão ser mais acentuados nos próximos anos em relação ao que estava acontecendo há algumas décadas atrás. Mas isso não é nada catastrófico. São pequenas alterações que são esperadas quando a gente tem alterações no campo magnético, né? E que efeitos seriam esses? Pode ter mudança de temperatura, pode ter algum tipo de mudança, é, acelerar ou diminuir alguma mudança climática? O que poderia acontecer? Então, o efeito principal acontece em termos de clima espacial mesmo, porque você vai ter vários fenômenos interessantes. Então, você tem regiões na magnetosfera, nessa bolha que envolve o nosso planeta, em que você tem partículas aprisionadas. Então, essas partículas aprisionadas estão relacionadas, por exemplo, com fenômenos de aurora ou mudanças na ionosfera. Elas acabam mudando, como a mudança da configuração, elas podem, se chama precipitar, ou seja, interagir com a atmosfera neutra e alterar, por exemplo, a condução da ionosfera.
Então, você pode ter maior dificuldade ou facilidade de alguns sinais se propagarem pela ionosfera, por exemplo, transmissão de ondas de rádio, comunicação com sistemas de GPS, por exemplo. Isso pode ser alterado devido à alteração no campo magnético da Terra. A mudança do campo magnético como um todo pode afetar diferentes regiões da atmosfera da Terra, principalmente regiões na alta atmosfera, em que essas partículas elas podem alterar a composição da atmosfera. Isso é um fenômeno observado principalmente nas regiões polares. É claro que essa alteração não é só na nossa região, existe uma alteração global do campo geomagnético. Então, você pode ter alguns efeitos de perturbação na alta atmosfera que pode, inclusive, afetar a estratosfera. Todos esses fenômenos, eles ainda estão sendo estudados, ainda não se tem uma ideia final do como que o impacto dessas partículas interagindo com a atmosfera neutra afetam o clima. Existem alguns mecanismos em que isso pode acontecer, mas é muito difícil distinguir de outros efeitos, principalmente porque o nosso sistema está todo perturbado devido à atividade humana, né? Nós estamos emitindo diversos gases que afetam a própria composição da atmosfera, e a grande dificuldade é distinguir esses fenômenos naturais de fenômenos causados pela atividade humana. Então, é um sistema bastante complexo que ainda não é completamente conhecido. É claro que o efeito da atividade humana parece ser predominante nos últimos séculos sobre os efeitos naturais. De qualquer forma, é muito importante entender os efeitos naturais para a gente ter uma ideia de como projetar os cenários futuros, né? Então, todas essas alterações, essa dinâmica do que a gente conhece como clima espacial, alterações do Sol como um todo, em termos de emissão de radiação e como que essa radiação, tanto eletromagnética quanto de partículas, afeta o nosso ambiente é bastante importante. Por isso, toda essa é, complexidade que a gente vê no nosso sistema, de certa forma, até se projeta na complexidade do nosso instituto de pesquisa, que, de certa forma, trata de todos esses fenômenos, né? Desde a sua origem no Sol, como que esses fenômenos se propagam no meio interplanetário, esse ambiente em si próximo ao nosso planeta, relacionado com o clima espacial, e próprias alterações da nossa atmosfera neutra, né? Dessa região que a gente vive também próximo ao nosso planeta, e oceanos e cobertura. Então, realmente, em termos gerais, o nosso Instituto de Pesquisa, ele tem as ferramentas para tratar de todos esses aspectos, né? De forma integrada. Assim como o próprio fenômeno é integrado e complexo, né? Essa mudança que você falou, esse segundo ímã, pode de alguma maneira proporcionar a ocorrência de auroras fora dos polos, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo? Será que a gente vai ter o prazer de ver alguma coisa lá do Rio Grande do Sul? Então, essa é uma questão bastante interessante levantada agora em maio, nesses últimos eventos. Foram eventos solares bastante intensos, então que se propagaram e interagiram com o nosso ambiente aqui. E ocorreram observações de aurora em regiões bastante não usuais. Por exemplo, o sul do Brasil não ocorreu observações, mas eu acredito principalmente porque o céu estava coberto durante aquele período. Mas a gente tem imagens do norte do Uruguai, centro do Uruguai, Argentina também, que indicam que ocorreram auroras nessa região. Agora, a questão é exatamente aonde ocorreram essas auroras, que a gente formou um grupo de trabalho aqui dentro da nossa divisão para explorar exatamente quais foram esses efeitos nos eventos de maio. Se é plausível a gente ter precipitação de partículas na região da anomalia magnética, que é
o sul, a América do Sul, basicamente, né, cobrindo uma parte do Oceano Atlântico, ou se a gente está observando auroras de origem nas regiões polares, então onde isso já é esperado, né? Então a gente está estudando se realmente foi um evento relacionado com a anomalia magnética ou não. Isso é bastante importante. A gente, é claro que está observando essas alterações, mas existem registros históricos que já realizados pelos jesuítas, logo no início da nossa colonização, em que teriam sido observadas auroras em Buenos Aires, por exemplo. Existe um caso controverso, poderiam ter sido observados no sul do Brasil também. Então, é um fenômeno que realmente pode estar acontecendo relacionado com a anomalia magnética, mas precisa uma maior investigação, né? Tá certo, que bom que vocês estão aí para fazer a investigação. Quero agradecer demais ao Luiz Eduardo Vieira por essa mini aula aqui explicando para a gente o que é a anomalia magnética e ufa, né? Com essa a gente não precisa se preocupar, não é como esses outros fenômenos que tem perturbado tanto o nosso planeta. Obrigado, Luiz. Um abraço para Bah, você. muito obrigado pela oportunidade. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem a entrevista com o coordenador-geral do INPE, que fala sobre a aquisição do novo satélite geoestacionário. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, a gente fala agora sobre a construção do novo satélite brasileiro, o Ciber 5, satélite que será construído mais uma vez em parceria com a China, vem aí, e ele será o primeiro geoestacionário construído pelo Brasil. Saiba as informações na entrevista com o diretor Gilvan Sampaio. Quando que surgiu essa ideia de se fazer um satélite geoestacionário com finalidade meteorológica? Tá, essa sempre foi um desejo do Brasil, né? O Brasil não teve até então um satélite meteorológico geoestacionário. Nós tivemos inclusive problemas no passado em função disso, porque quando teve a Guerra das Malvinas, né? Os satélites que nós recebíamos no Brasil, até hoje nós recebemos, são norte-americanos. E aí, por conta da Guerra das Malvinas, nós ficamos um bom período sem imagens ao sul de 20 graus sul, né? Porque justamente existia a Guerra das Malvinas, e aí, justamente na região muito importante do país, que é por onde passam as frentes frias, né, que vêm do sul, nós ficamos sem imagem. Então, desde aquela época, já existia a necessidade de termos um satélite meteorológico geoestacionário. E qual é a vantagem de um satélite meteorológico geoestacionário? É você ter informação dos sistemas meteorológicos a cada 10 minutos. Então você consegue, a partir do satélite, né, das imagens que são produzidas pelo satélite, a cada 10 minutos você consegue ter uma noção da evolução dos fenômenos meteorológicos, como por exemplo as frentes frias, as linhas de estabilidade e outros sistemas que causam chuvas, por exemplo. E aí você consegue melhor monitorar e aí dizer qual vai ser o impacto e quais são as regiões que serão impactadas em função da evolução desses sistemas. Então existe a necessidade, que agora é cada vez mais urgente em função da emergência climática, né? Se nós olharmos os dados, nós temos os eventos meteorológicos extremos se tornando cada vez mais frequentes. Então por isso cada vez mais é necessário nós termos sistemas de monitoramento, e nesses sistemas de monitoramento incluímos um satélite meteorológico geoestacionário. O que vocês tinham sobre esse satélite antes de fazer esse anúncio? Eu justifico a minha pergunta pelo seguinte: para muita gente pode parecer que o governo está tentando dar uma resposta diante daquilo que aconteceu, como foi mais ou menos com a questão do CEMADEM. Então a gente queria entender até que ponto o Brasil já estava preparando a aquisição desse novo satélite. Já há muito tempo, tanto é que existiu no passado, no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma comissão para estudar justamente um satélite meteorológico geoestacionário. Infelizmente não houve sucesso, né, no encaminhamento daquela missão.
Só que nós já estávamos preparando isso há um bom tempo, porque primeiro fazia parte do pacote que nós chamamos. Primeiro, o novo sistema de supercomputação, né? O desenvolvimento do modelo comunitário do sistema terrestre, o MONAN, né? Que é um novo modelo que está sendo construído. E aí, para abastecer o MONAN, nós precisamos de dados. E dados, assim, o satélite, embora ele gere imagens, nós extraímos também dados do satélite meteorológico já estacionário justamente para alimentar o sistema de previsão. Então isso já vinha sendo planejado desde o momento que nós planejamos lá atrás a aquisição do sistema de supercomputação. Com esse satélite, então, obviamente que ele vai ajudar muito essa questão que nós estamos observando agora no Sul, né, sistemas intensos como esse que ocasionou esse desastre no Sul, mas temos que lembrar também que o maior desastre natural do Brasil está associado às secas, né? Que atinge o maior número de pessoas no Brasil, né? De longe é o pior desastre brasileiro, natural, e esse satélite também vai servir para monitorar as secas no Brasil, ou seja, a ausência de chuva. Então esse satélite vai servir para múltiplos usos, além também do seguinte: boa parte das estações meteorológicas que existem no Brasil, por exemplo, do Instituto Nacional de Meteorologia ou da Agência Nacional de Águas, transmitem os seus dados utilizando satélites estrangeiros. Então a gente vai ter um satélite brasileiro para a transmissão dos dados de outros órgãos do governo federal e até governos estaduais que podem utilizar a tecnologia para a transmissão de dados. O senhor fala que a transmissão de dados via satélite vai bater lá no geoestacionário e voltar como Exatamente. Se fosse Pegue, por exemplo, hoje a rede do Instituto Nacional de Meteorologia, né? A rede do Instituto Nacional de Meteorologia ela é composta por estações automáticas e estações convencionais. As estações automáticas, elas transmitem as informações para um satélite norte-americano. Então, se eventualmente o americano deixar de fechar a porta para o Brasil, por exemplo, nós ficaremos sem o sistema de transmissão dos dados das estações. Então, tendo um satélite brasileiro, nós garantimos que os dados serão transmitidos e serão utilizados em benefício das atividades de meteorologia, em benefício da população. Dados do sistema de previsão do tempo e clima, nada além disso. Não, o satélite é meteorológico, são dados do sistema de tempo e clima, né? Então o satélite ele vai transmitir os dados das estações meteorológicas do país, além de gerar imagens meteorológicas, né? Sejam imagens a cada 10 minutos, ou uma tecnologia que nós devemos embarcar no satélite também, chamado escaneamento rápido, né? Que é o seguinte: com o sistema de previsão nós podemos dizer o seguinte: olha, daqui a 2 dias em São Paulo vai ter uma tempestade, né? E aí, algumas horas antes dessa tempestade, nós podemos acionar esse sistema para justamente monitorar a gênese desse sistema em altíssima resolução e acompanhar a evolução da formação desse sistema. Com isso a gente tem muito mais precisão das áreas que serão atingidas por esse sistema, a população que será atingida, e também vamos aumentar a precisão da previsão para as próximas horas, que é o sistema de previsão imediata, chamado também de nowcasting. Então esse sistema também vai servir para aprimorar essa previsão de poucas horas no Brasil, que é algo que está sendo implementado, nós estamos tentando implementar agora no Brasil. Isso permite que a gente tenha previsão imediata, dá para a gente entrar numa tela e saber, olha, essa nuvem de chuva está indo de São Sebastião para Ubatuba nesse momento e pode cair numa região lá de Ubatuba que tem costa. Esse será um dos principais ganhos de um satélite geoestacionário meteorológico, a gente poder ter essa assimilação de dados que é gerada a cada 10 minutos para gerar essa informação mais precisa para os próximos minutos e horas, até 6 horas, dos sistemas que estão ocasionando chuvas intensas, por exemplo. Agora é importante também dizer o seguinte: até então nós não temos satélite meteorológico no Brasil. O Brasil não produziu satélite meteorológico, a gente produziu satélite que fica em uma órbita aproximadamente de 700 km, como o Amazônia 1, por exemplo, que foi lançado em 2021. Esse satélite ele faz o quê? Ele monitora a superfície terrestre. Tá? Um satélite geoestacionário, o nome geoestacionário significa o quê? Que ele fica numa distância tal que ele
fica sempre sobre o mesmo ponto na Terra. Se a gente lembrar das nossas aulas de física, ele ganha da força gravitacional, é o equilíbrio entre a força gravitacional e a centrífuga. Então a Terra vai girando e ele vai girando exatamente no mesmo ponto. E é por isso que a cada 10 minutos nós podemos ter uma imagem, uma fotografia da América do Sul, né, em alta resolução e sempre no mesmo ponto. Então é essa, e isso é que permite, inclusive, nós façamos a evolução dos sistemas. Porque se fosse um satélite de órbita baixa, né, esse satélite ele passa agora sobre o Brasil e ele vai passar sobre o mesmo ponto daqui a alguns dias. Então não serve para monitorar os fenômenos meteorológicos. Tá? Essa distância geoestacionária significa 36 mil quilômetros de altitude. Ou seja, a gente está falando da Amazônia de 700 quilômetros para um satélite que vai ficar 36 mil quilômetros de altitude, né, monitorando os fenômenos meteorológicos no planeta Terra. Então nós vamos embarcar sensor para fotografar os sistemas meteorológicos, né, e aí com vários canais que a gente chama, né, por exemplo, à noite, como é que a gente monitora as frentes frias? Aí a gente usa um sensor de infravermelho, né, e aí você consegue ver topos de nuvens são frias, né, a superfície é mais quente, a gente consegue distinguir os fenômenos meteorológicos. Nós vamos também ter o sistema de escaneamento rápido, que eu falei para detalhar quando tem uma tempestade. Nós também vamos incluir no satélite um sensor de raios. Né? Raio também é um fenômeno que causa muitos prejuízos no país, principalmente no setor elétrico. Nós também teremos o monitoramento de raios a partir de um satélite meteorológico. Esse satélite que vai ser lançado, esperamos, até 2030. Você falou do infravermelho e de uma câmera imagiadora para fazer a foto dos sistemas. Isso vai ser desenvolvido ainda? Essa câmera já existe? Que satélites, que subsistemas serão esses que vocês vão embarcar? Dá para detalhar um pouco melhor? Isso vai fazer parte das discussões que nós vamos fazer com os chineses. Muito já existe, alguma coisa deve ser desenvolvida e a gente não tem ainda precisão do que precisa ser desenvolvido, né? Nós sabemos que uma boa parte já está, o INPE tem tecnologia, como por exemplo a plataforma, deve ser a plataforma brasileira. Alguns sensores devem ser ou desenvolvidos aqui no INPE, ou desenvolvidos na China, ou em parceria, né? Mas isso tudo vai ser, a gente vai, agora estamos no momento justamente de levantamento dos requisitos técnicos científicos, e até novembro nós teremos essa resposta de como serão os equipamentos e onde eles serão produzidos e o que necessita de fato o investimento mais rápido para produzir algo que não existe. Gilvan, a gente teve ao longo da parceria com os chineses, né, a construção de satélites que os últimos modelos, por exemplo, eram metade-metade. E isso visando um ganho mútuo, né, tanto China quanto Brasil tendo acesso às imagens produzidas. Agora nós estamos falando de um satélite que vai visar exclusivamente o Brasil. Como é que vai funcionar essa parceria? Os chineses serão nossos fornecedores nesse novo satélite, ou eles estão nos ajudando com de alguma maneira visando aí dados ambientais? Qual que é o interesse da China em participar do projeto? Como é que está desenhada a parceria nesse Cyber 5? Primeiro, a China respeita muito a parceria com o Brasil, né? Então é uma parceria 50%, 50%, também como foi nos outros satélites. O interesse da China é também ajudar o Brasil, para que o Brasil possa finalmente ter um satélite geoestacionário, que é outra categoria de satélites. A gente entra num hall de pouquíssimos países no mundo que tem essa capacidade de fazer um satélite geoestacionário, né? Mas existe também o interesse da China, porque eles têm também os modelos meteorológicos, e aí, novamente, assim como nós precisamos de dados para alimentar o nosso modelo Monan, eles também precisam de dados para alimentar o modelo deles. Então, mas esses dados são livres, né? Hoje, por exemplo, nós pegamos dados dos satélites norte-americano, europeu, japonês, etc. Então isso vai continuar, né? Só que vai ter mais um satélite gerando dados e isso ajuda todo o sistema de previsão global, né, de tempo e de clima. Então esse também é um interesse dos chineses. Para nós, o que é muito importante dizer? Além de capacitar o Brasil de ter uma nova escala, ou seja, a gente muda de patamar em termos de construção de satélites, de lançamento de satélites, a gente vai poder
nos próximos satélites, desenvolver sozinhos, como nós fizemos, por exemplo, com a Amazônia 1, satélites de telecomunicações, porque em geral os satélites de telecomunicações são geoestacionários. Então a gente vai poder, no Brasil, no INPE, desenvolver satélites que atendam a diversas demandas do país. Então quer dizer que a partir do Ciber 5, talvez a gente se gabarite para fazer o SGDC2? A partir do Ciber 5, nós estamos gabaritados para fazer qualquer tipo de satélite geoestacionário, seja para aplicações de defesa ou de comunicações, ou qualquer outra aplicação, principalmente civil, nós estaremos capacitados. Você falou que ainda tem muita coisa para ser discutida, planejada. Existe estimativa de custo, teto de custo de investimento previsto para esse projeto? Aí eu aproveito e emendo. Vocês já estão pensando em lançadores? É uma licitação internacional ou se vai ser parceria com os chineses, eles mesmos lançam? Como é que seria isso? Na parceria com a China são eles que vão lançar, né? Em termos de custo, nós estamos ainda levantando as estimativas, né? Nós estimamos, ainda é uma estimativa, que nós vamos gastar cerca de R$1 bilhão por 5 anos, o que muita gente deve achar que é muito dinheiro, mas se a gente pensar que o benefício que retorna para o país, por exemplo, em defesa civil, né? E é óbvio que alguns benefícios são incalculáveis, como por exemplo a prevenção de vidas humanas. Agricultura, que será um dos principais usuários das informações geradas pelos satélites. Setor de energia elétrica, e aí em todos os sentidos, tanto na transmissão como na geração, principalmente a partir das hidrelétricas. Então, esses setores, principalmente, só os investimentos desse montante para esses setores, o retorno é muitíssimo rápido. Eu diria que assim, em coisa de 1, 2 anos, o investimento é totalmente revertido, né? Porque existe um estudo da Organização Meteorológica Mundial que a cada dólar que você investe nessa área, você retorna 7. Então, se nós estamos investindo, por exemplo, ao longo de 5 anos, 5 bilhões, né? O retorno para o país é da ordem de 35 milhões de dólares, né? E isso sem pensar nas diversas aplicações, porque como nós seguimos a política de dados abertos, os dados gerados pelo satélite, eles estarão disponíveis não só para os órgãos federais, mas também para os órgãos estaduais, órgãos municipais e para a iniciativa privada também. E certamente diversas empresas, sejam elas de grande porte ou startups, vão utilizar as informações para atender a população ou atividades que são estratégicas para o país. Então isso é imensurável, a quantidade de aplicações que um satélite como esse vai beneficiar as atividades brasileiras. Uma vez que esse satélite seja lançado, a visada dele não é exclusiva ao Brasil, enxerga outros países. E, inclusive, houve uma sugestão de que isso poderia configurar a possibilidade na criação de um centro sul-americano de previsão do tempo, com sede no Brasil, no INPE, talvez no CPTEC. Como é que vocês enxergam isso? Isso é algo que precisa agora ser negociado. O momento é muito propício, porque nós temos hoje na presidência da Organização Meteorológica Mundial uma argentina, né, que é a doutora Celeste Saulo. Existe muito diálogo com o representante do Brasil na Organização Meteorológica Mundial, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Existe muito diálogo com os países vizinhos, né? Hoje mesmo nós estamos construindo, em parceria com a Argentina, o Sabiamar, né? A Argentina construindo o Sabiamar A e nós construindo o Sabiamar B, que nós chamamos de Amazônia 1B. Né? Então existe já essa parceria com a Argentina, que é também um parceiro de longa data do Brasil na área de satélites. E certamente países como Paraguai, como Argentina, Uruguai e até mesmo Chile, Bolívia, todos esses países serão beneficiados. Então eles também vão utilizar certamente as imagens e os dados que serão gerados por esse satélite. E novamente, como o dado é livre, eles certamente serão os principais usuários, os serviços meteorológicos desses países vão ser os principais usuários desse tipo de tecnologia. Segundo o pesquisador, o novo satélite também pode alavancar a criação da Rede Nacional de Meteorologia. Eu queria acrescentar o seguinte, que o Brasil agora, com um novo sistema de supercomputação, um modelo desenvolvido com os especialistas brasileiros, né, e, portanto, levando em consideração as especificidades dos fenômenos meteorológicos que ocorrem no Brasil,
E agora, complementando essas informações com o satélite, isso significa que em poucos anos nós teremos um sistema robusto de informações meteorológicas para a população. E isso também vai ainda há mais um passo necessário, que é a estruturação da chamada Rede Nacional de Meteorologia, que é justamente a governança de toda a informação meteorológica, até onde uma instituição vai, até onde outra vai, de modo que não haja nenhum tipo de sobreposição, ou que tenha uma sobreposição mínima de atividades, e que num evento como esse do Sul, os órgãos saibam exatamente qual o papel de cada um num evento como esse. Então esse é o próximo passo, é o que nós estamos agora buscando, é a organização da Rede Nacional de Meteorologia. Qual que é o impedimento para organizar essa rede? Por que essa rede não foi organizada? Depende desse satélite? Não, a rede, ela agora para ser organizada tem que haver uma articulação entre os ministérios, porque são vários órgãos, né, principalmente nós, né, através do CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o Instituto Nacional de Meteorologia, e aí os órgãos de defesa, que é a Marinha e a Aeronáutica, e o CENSIPAM, que é o Centro Gestor da Amazônia, né, que também está no Ministério da Defesa. Esses órgãos juntos são os órgãos que geram informação meteorológica, então nós já estamos trabalhando em sintonia, falta agora o decreto que não foi promulgado ainda, né, nós estamos trabalhando para que isso aconteça ao longo dos próximos meses, assim esperamos, e aí sim, a atuação em rede desses órgãos vai beneficiar ainda mais a meteorologia nacional. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Com isso. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais atrações inéditas para você. Você que quiser conferir todo o nosso conteúdo já produzido pelo SINDCT, deve acessar o nosso canal no YouTube. O Brasil Consciência também está disponível na íntegra no próprio canal da TVT. Um abraço, gente. Até semana que vem.